falar do câncer coloretal, que é um dos tumores mais comuns. Eu vou mostrar para você os primeiros sintomas, né? Ela é uma doença, o terceiro, a maioria dos trabalhos mostra isso, quase 10% do tipo de câncer aqui no Brasil, o terceiro mais ou menos do resto do mundo. São tumores que realmente eles são sintomas muito leves. E essas doenças que são oligossintomas geram muito receio, porque a maioria das pessoas são assim, ela não tinha nada, de repente alguém fala, fulano está com câncer no colo reto e está grave. E já está espalhado. Por quê? Porque você tem que entender as características de um órgão. Então, quando a gente fala dessa porção final do nosso intestino, ele está onde? Dentro da cavidade, né, abdominal, o intestino está, né? E muitas vezes são tumores que eles estão dentro desse tubo, que eles vão crescendo e muitas vezes não dão muitos sintomas. Às vezes pode ser uma dor abdominal leve, mudar seu ritmo intestinal. Então, às vezes eu estou mais, como se estivesse mais ressecado, né? Obstipado que a gente fala, né? Mais dificuldade de fazer cocô, né? Depois pode mudar a consistência das fezes um pouco mais escura, o cheiro um pouquinho mais forte, né? Por quê? Porque essa cavidade ela é grande e muitas vezes o tumor vai crescendo e seu corpo vai meio que se adaptando e você vai ter sintomas leves, né? Uma dor abdominal, essa dor abdominal às vezes aumenta, às vezes essa mudança que eu falei das fezes. E lembrando, normalmente a partir dos 50 anos de idade. Então é uma doença realmente do envelhecimento, é uma doença que na maioria das vezes dá pouco sintoma. O que você tem que ficar atento? Número 1, história familiar. História familiar é uma das coisas mais importantes. Tem história familiar de pólipo, de câncer e tal, vai no seu médico e conversa com ele. Tem muitos guidelines que mandam e orientam fazer investigação periódica, né? Inclusive com colonoscopia. Conversa com o seu médico, o seu clínico geral, o seu médico de família, que ele vai te orientar direitinho, né? Qual o entendimento dele no seu contexto, né? Tem sangue oculto nas fezes, que eu não falei que às vezes as fezes mudam de cor, mas às vezes é uma coisa tão discreta que o sangue está lá, que o médico pode pedir esse rastreio também. Então existe rastreio. Quanto antes você descobrir, mais fácil de curar a doença. É uma doença que grande parte, descobrindo recente, você consegue fazer um tratamento cirúrgico ou pela própria colonoscopia curativo, de curar a pessoa, mas que muitas vezes, como dá poucos sintomas, as pessoas já descobrem em fase avançada. E às vezes, na maioria dos casos, já com metástase e tudo, nem sempre você consegue curar. E a pessoa vai morrer do câncer. Lembrando, nem sempre todo mundo que vai ter metástase é que vai morrer logo. Pode ser que a pessoa dure e viva muitos anos ainda com esse câncer. A quimioterapia melhorou, as cirurgias melhoraram, então tem que analisar realmente caso a caso, né? Mas é muito importante você entender toda essa parte da sintomatologia, entender da história familiar, entender de fatores de risco, como comer alimentos ultraprocessados, salsichas, linguiças, né? Defumados, tudo isso aumenta a chance, tem evidência científica, não é invenção, é fato, né? O cigarro também aumenta a chance de ter, né? E essa história familiar que eu falei para vocês, tá bom? Espero ter ajudado.